Era legítimo, era legítimo, 100% legítimo. Aquilo poderia ter marcado a nossa história para sempre. Bastava que eles cumprissem o que prometeram ao povo. Então houve uma traição, evidentemente, né? E daí a coisa foi complicando e complicando e complicando. E pior, ao longo de todo esse tempo, eles foram bons na economia, em certos aspectos técnicos. Por quê? Porque eles tinham as pessoas qualificadas, eles tiveram excelentes ministros da economia. Mário Henrique Simons, o Delfim Neto, o João Paulo Reis Veloso. Esse pessoal eles tinham os melhores economistas. E aí eles fizeram alguma coisa, tanto que o Brasil passou de ser a 40ª economia para ser a 8ª e depois a 7ª. Então um negócio extraordinário. Muita gente enriqueceu na época, você via o dinheiro aparecendo como se fosse do nada, né? Então nisso aí eles foram bons, mas politicamente e historicamente eles não entenderam nada do que aconteceu. Você veja, em 64 o pessoal comunista, que tinha caído do cavalo, decidiu falar, peraí, algum erro nós cometemos, agora nós temos que estudar o negócio para ver o que é. E começaram a ler o tal do Antônio Gramsci. E aos poucos foram mudando a estratégia e adotando, né, as vias estratégicas que acabaram levando os comunistas, primeiro, a ter hegemonia cultural, né? Não intelectual, já não tem mais, mas hegemonia cultural ainda tem. E, por fim, a conquistar o governo. Ao longo de um processo que durou 40, 50 anos, os militares não entenderam, não perceberam que isso estava acontecendo. Se concentraram nas guerrilhas. Se você perguntar para mim, depois que os milicos subiram lá, ficaram 20 anos e tiveram mais poder que qualquer governo anterior, quantos filminhos anticomunistas eles fizeram? Nenhum. Tá? Então, agora, você subiu o governo, quantos comunistas você precisa demitir, quantos você precisa prender? Você não precisa prender nenhum. É só você fazer propaganda e mostrar o que eles fizeram no mundo, ensinar isso às crianças desde pequeno, ó, comunista é isso, pá. Pronto. Vai acontecer com os comunistas o que acontece com o pessoal do PT, não pode entrar num restaurante que todo mundo cospe na cara deles, que é o destino certo dos comunistas, né? Então, ó, vocês fizeram tudo, vocês são grandes criminosos, nós não respeitamos você, nós não gostamos de você, sai daqui, vai embora, vagabundo, né? Isso é a punição certa, que é a punição cultural. Muito mais efetiva. Agora, quantas pessoas no governo leram Antônio Gramsci naquele momento? Ninguém. Né? Eu aqui fui com o livro Nova Era da Revolução Cultural de 1993, eu aqui fui avisar a milicada de que existia isto. Quanto tempo levou para os milicos acordarem? 8 anos. 8 anos depois, um general escreveu um artigo num jornal militar, dizendo, e é mesmo, tem um negócio do Antônio Gramsci. Daí veio o general Sérgio Coutinho, que começou a estudar o assunto em profundidade e escreveu 2 excelentes livros a respeito. Ou seja, eu já cheguei atrasado no campo, né? E para me dar ouvidos, eles deram ouvido com mais atraso ainda. Então, quer dizer, o governo militar não entendia nada do que estava se passando. O que os comunistas estavam fazendo, eles estavam perseguindo os comunistas lá no meio do mato, e os comunistas tomando as escolas. Você vê 2 sinais de estupidez do governo militar. Primeiro, criou a sindicalização obrigatória dos jornalistas. Quem fez a campanha sindical? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá e eu ajudei. Né? Então o partido sindicalizou todo mundo e já fichou todo mundo. Então, ao fim da campanha de sindicalização, o partido tinha, quer dizer, o cadastro total dos jornalistas do país, sabendo quais poderiam ser colaboradores, quais não, etc, etc. Nos anos seguintes, em todos os sindicatos jornalistas do país, quem mandava? O Partido Comunista. Frequentemente apresentando 2 chapas. Ah, temos eleição, campanha eleitoral, assim, eram as 2 chapas no comunismo. Como é que eu sei? Eu estava lá, meu Deus do céu, eu vi, eu participei disto. Testemunha primária, tinha a chapa chefiada pelo Audálio Dantas, né, que falava lá, não, nós temos que tirar esses pelegos, botar um pessoal melhor, etc, etc, etc. Depois eu vi a reunião da chapa, nossa, com os pelegos, tudo amiguinho, comunista. Eu vi isso aí com esses 2 lá. Né? Então, e o segundo erro, a tal da educação moral e cívica. Porque eles não queriam fazer um negócio anticomunista, então eles falaram, não vamos falar contra ninguém, nós vamos fazer uma propaganda positiva, o patriotismo. Né? Então lançaram a educação moral e cívica, tornando obrigatório em todas as escolas. Quem ocupou as cátedras de educação moral e cívica? Os comunistas. Olha, está aqui uma.
aqui. A Roxane foi professora disso também, ela era trotskista na época. E o pessoal, vamos lá, vamos ocupar as cátedras, os comunistas ocuparam tudo. Então, mas isso é coisa de momento, evidentemente, né? E o problema é o seguinte, eles dão muita importância à formação técnica, profissional, militar e técnica em outras áreas, e desprezam a cultura histórica, literária, artística, etc, etc. Desprezam, não, tem preguiça de adquiri-lo. O que os torna vulneráveis ao prestígio de pseudo-artistas de TV. Essa é outra cena que eu vi também. Aparecia lá, os milicos tudo falando grosso contra a guerrilha, etc. Daí aparecia uma atriz da Globo, os milicos tudo caíram de joelho, em adoração. Pô, que palhaçada, meu Deus do céu. Mantém a guerra só na questão militar. Exatamente. Claro, e não é participar da guerra cultural porque não tinham cultura. Quem era o grande intelectual dos milicos? Não, o Golbery. Era uma besta quadrada, meu Deus do céu. O sujeito que escrevia num estilo mau gosto, monstruoso, tá certo? Com uma cultura histórica, literária muito deficiente. E jamais, olha, é assim, se você não tem cultura literária, você não tem cultura nenhuma. Você pode estudar, sei lá, astronáutica o resto da sua vida, você vai ser sempre um besta quadrada. Você não entende a linguagem, meu Deus do céu. Distante da realidade. Está distante da realidade. A nova república foi a glória do Partido Comunista, meu Deus do céu, foi feita para isso. Tá? Quer dizer, os militares realmente decidiram ceder tudo, eles não sabiam mais o que fazer. Nem dava para saber. Depois de você ficar no poder 20 anos, tendo um congresso que está lá só para carimbar os seus decretos, ou seja, você matou a política. Segundo, eles mataram toda a liderança direitista, acabaram com a direita ideológica. Por quê? Porque eles tinham a mentalidade tecnocrática, ainda a herança do positivismo. Ou seja, que Augusto Comte era contra a política. Ele achava que as questões têm que ser resolvidas por técnicos e cientistas, sem, vamos dizer, o debate ideológico. E os milicos acreditavam nisso, porque eram positivistas desde o tempo do Império. Sobrou essa mentalidade positivista na cabeça de pessoas que nem sabem quem é Augusto Comte. Você pega todos esses generais, quantos leram Augusto Comte? Nenhum, mas sobrou. Isso, né? Então, com essa mentalidade tecnocrática e positivista, eles achavam que tinha que reprimir toda a atividade política e transformaram os políticos em simples office boys. Ora, enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo e entrando num autoexame muito profundo. Os debates que eles tiveram em 64, 65, a respeito dos seus próprios erros históricos, etc., foi uma coisa muito séria. Se você lê os livros, por exemplo, pega o livro do Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira, que é um livro que praticamente condensa esse debate, você vê e você acompanha o Enio Silveira, que era o dono da Livraria Civilização Brasileira. Ele criou a revista Civilização Brasileira para ecoar esse debate. A revista era o órgão do debate interno da esquerda. Então, se você lê a coleção dos 12 primeiros números dessa revista, você vai ver a seriedade com que os caras se dedicaram a isso. Então, a esquerda estava se organizando e se fortalecendo ideologicamente, culturalmente, estrategicamente, enquanto o governo, os gênios, os golberis, desmantelavam ideologicamente a direita. Se concentraram na tecnocracia. Então, quando os milicos largaram a rapadura, quem pegou a rapadura? A única força política que existia, que era a esquerda. E veio já com duas caras, como é próprio. Por que você acha que marxista, comunista, estuda dialética? Dialética é a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só. Então, quando se cria o PT e PSDB, já foi com essa ideia. O Lula sintetizou isto há muitos anos atrás. Ele disse: eu e o José Serra inauguramos uma nova modalidade de política. Qual é a nova modalidade de política? Nós dividimos o território. Você governa um pouco, eu governo um pouco, mas é sempre nós. E isso está em vigor até hoje. Quem foi o grande vencedor das últimas eleições? O PT caiu, quem subiu? PSDB. Ou seja, ainda continuamos, a velha divisão do território continua em vigor. A velha divisão do território continua em vigor. E o que disse o FHC a semana passada? O PSDB tem que se unir ao PT para bloquear o avanço da direita.
tudo o que foi feito contra o PT, contra o Foro de São Paulo, foi torcido para virar agora o quê? A favor deles e contra